Boa tarde, eu tenho o prazer hoje de receber aqui como nosso convidado o Dr. Evaldo Martins Leite, médico, ex-professor da Faculdade da Santa Casa de Misericórdia, acupunturista, presidente da Associação Brasileira de Acupuntura e membro da Sociedade Brasileira de Obiose. Boa tarde, doutor Evaldo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Com grande prazer aceito para discutirmos, para colocar aqui o que o querido amigo e irmão quiser, dentro da minha área de atividades. Da sua especialidade, que diga-se de passagem, é muito profunda. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre ensaios sobre a medicina eubiótica, não é? E para iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria de saber, e os nossos telespectadores gostariam de saber, qual a diferença entre a medicina tradicional e a medicina oficial? Bom, a medicina tradicional, aquela que vem dos primórdios, dos tempos, digamos, antes mesmo, talvez, da história oficialmente considerada, essa medicina tem um enfoque que o homem atual está retomando, que a medicina atual está retomando. Isto é, o enfoque de ver o homem na sua totalidade como corpo, alma e espírito. Enquanto que a nossa medicina oficial, a medicina que nós somos, digamos, formados nela, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, não analisa essa integridade do homem, considerando uma restrição à doença e tratando a doença e muitas vezes procurando prevenir a doença, mas sem enxergar, na maior parte das vezes, o doente. O doente é que deve ser analisado. O doente é que deve ser o foco do interesse da medicina, e era da medicina tradicional, e está começando a ser da medicina oficial. Eu defendo, dentro dessa visão, a ideia de que o progresso e a evolução da ciência, o progresso e a evolução da medicina científica, ortodoxa, oficial, está acontecendo. E essa nossa medicina oficial está integrando dentro dela conhecimentos e posturas do passado. E essas posturas, esse conhecimento do passado, vai fazendo cada vez mais que haja uma humanização cada vez maior da medicina, e que eu espero que no decorrer do século XXI, que nós estamos iniciando, esta integração ocorra. Uma integração da tradição com aquilo que é moderno. A modernidade e a tradição se unindo, dando as mãos num objetivo único, que é o paciente, o doente, e não exclusivamente a doença. Doutor Evaldo, analisando por esse ângulo, como é que as práticas alternativas da medicina podem auxiliar os pacientes que se apresentam aos médicos nos dias atuais? Nos dias atuais, nós sabemos que os recursos que a medicina oficial tem são muito grandes, muito numerosos e muito eficientes e eficazes. Mas existem alguns tipos de limitações, inclusive por esses fatos já analisados na pergunta passada, que dificultam o tratamento integral do paciente. Então, as medicinas tradicionais, não ortodoxas, ou melhor, as medicinas que usam os critérios de ver o homem na sua totalidade como um ser holisticamente considerado, essas medicinas podem ajudar o paciente de diversas maneiras. Em primeiro lugar, é possível, por si só,
essas medicinas trazerem o benefício total e completo, curando o paciente. Nem sempre, não só a medicina tradicional, mas a medicina moderna nem sempre é capaz de curar o paciente. Mas, frequentemente, a medicina tradicional, isoladamente ou em associação com a medicina tradicional, o que, aliás, é um grande mérito das medicinas tradicionais, é que elas podem ser usadas simultaneamente ou sucessivamente. Então, as medicinas tradicionais podem curar, isolada ou em associação, podem, e geralmente melhoram o quadro clínico, o sofrimento do paciente, mas às vezes nem a medicina tradicional, nem a medicina oficial consegue curar ou melhorar, mas muitas vezes a gente consegue aliviar, que é um objetivo menor no sentido de alcance, mas que pode ajudar a qualidade de vida de um sofredor que está, digamos, numa situação terminal ou precária, pelo menos. Então, geralmente a gente consegue curar. Frequentemente, as medicinas tradicionais melhoram. E às vezes, quando não melhoram e quando não curam, aliviam. Então, de qualquer modo, a utilização simultânea ou sucessiva de uma medicina e da outra dá benefícios para o paciente. Este é o grande mérito que as medicinas não ortodoxas, as medicinas tradicionais, podem trazer em benefício do homem, que é o objetivo último do nosso trabalho. Doutor Evaldo, como é que nasce a doença, trabalhando esse aspecto holístico do paciente, causa e efeito, doente e doença? Como é que nasce a doença? Onde é que ela começa a aflorar no indivíduo? Bom, a doença pode nascer dentro de uma visão, digamos, objetiva. Pode nascer de fora para dentro e pode nascer de dentro para fora. Pode nascer na mente, a partir da mente do paciente. Pode nascer a partir das emoções do paciente. Pode nascer a partir, vamos dizer assim, do seu funcionamento, das suas energias. E pode nascer do seu físico. Quando nasce dele, para se manifestar numa condição clínica. A causa disso, aí a gente teria que adentrar num tema filosófico bem mais amplo que isso. Mas a doença também pode vir de fora. A doença vinda de fora, porém, só tem guarida quando, com exceções óbvias, só tem guarida quando as condições do indivíduo, do paciente, permitem essa agressão vinda de fora. Vamos dizer, as energias que nos cercam, as bactérias que estão no ar, na água, nos alimentos, as verminoses, as mudanças climáticas, os acidentes, os envenenamentos, as agressões mecânicas, quer dizer, são fatores que podem trazer a doença para o indivíduo. Agora, é o campo individual que se apresenta receptivo para esse tipo de agressão.